Amém, queridos? A paz do Senhor a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida mais esta manhã maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, hoje vamos estar falando sobre um assunto escatológico, um assunto dos final dos tempos. Vamos estar falando sobre as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Mas, queridos, antes de entrarmos propriamente nos assuntos escatológicos, ou seja, nos assuntos que se dão referência ao final dos tempos, temos que entender algo. As 70 semanas é dividida em duas partes. São 69 semanas e depois a semana 70 ou a 70ª semana é algo que, assim, em título de estudo, nós colocamos como se fosse algo separado. Vamos entender, primeiramente, as 69 semanas que precedem a semana 70, a semana do fim. Então, vamos entender as 69 semanas primeiro, para depois entrarmos na semana 70, para termos uma base do que estava acontecendo em nome de Jesus. Queridos irmãos, texto base, Daniel 9:25. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, essa ordem foi dada em 458 e entre 458 e 457 antes de Cristo. 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o Messias. 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o Messias. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durariam 62 anos vezes 7, mas será um tempo muito sofrido. Queridos irmãos, a palavra do Senhor ela vai dividir essas 69 semanas em duas partes. Primeiramente, 7 semanas, vamos por aqui, semanas. São 7 semanas primeiramente, depois são 62 semanas. Então, queridos, são duas partes. Olha só, queridos, nós temos que ir devagar, prestando atenção, porque esse é um assunto um pouco complicado. Mas, como é o Espírito Santo que interpreta, é o Espírito Santo que nos ensina, com Cristo nós entenderemos tudo em nome de Jesus. Então, o que a palavra do Senhor está dizendo? Que são, desde a reconstrução de Jerusalém, das muralhas de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, até o nascimento do Hamashia, o nascimento do Messias, que seria Jesus Cristo. Até o nascimento do Messias, iriam se passar 7 semanas vezes 7. Por que 7 vezes 7? Olha só, queridos. Cada semana equivale a 7 anos. Então, uma semana é igual a 7 anos. São semanas de anos. Semanas de anos. Então, são 7 semanas, são 49 anos. Então, aqui são 49 anos e aqui são 434 anos. Mas vamos entender. Queridos, o decreto para a reconstrução de Jerusalém. Por que Jerusalém precisava ser reconstruída? Os irmãos podem estar se perguntando. Bom, nós sabemos que Jerusalém, ela passou 70 anos no exílio babilônico. Nabucodonosor invade Jerusalém, invade Judá e leva essas pessoas cativas, levam essas pessoas presas até a cidade da Babilônia. E lá eles permanecem em um período de tempo de 70 anos. Depois, passado esses 70 anos, Ciro, o rei da Pérsia, ele ataca aquela Babilônia e liberta o povo. E daí, depois desse tempo, o rei Artaxerxes, rei da Pérsia também,
ele solta um decreto ao sacerdote Esdras, dizendo nesse decreto o quê? Para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Reconstruir a Jerusalém. Queridos, esse decreto ele foi dado, é muito importante nós colocarmos data para nós se situarmos. 458 e 400, entre 458 e 457 antes de Cristo. Esse decreto foi lançado pelo rei Artaxerxes até o sacerdote Esdras, no 7º ano do reinado deste homem. Ele dá um decreto para Esdras, o sacerdote Esdras, estar mandando reconstruir Jerusalém novamente. Então, são 49 anos, desde o período da reconstrução de Jerusalém, do decreto para reconstruir, até o nascimento do Messias. Queridos irmãos, é muito interessante nós frisarmos e sabermos que os judeus eles já possuíam essa profecia em mãos. Eles já sabiam disso daqui, eles já tinham lido o livro de Daniel. Pois o livro de Daniel ele está no Tanar, ou no Velho Testamento. Então, eles já sabiam disso daqui. Isso daqui era uma profecia. São datas proféticas, são números proféticos, que vamos entendendo em nome do Senhor Jesus. Bom, o nascimento do Hamashia, do Yeshua Hamashia, ou Cristo ungido, o nascimento do Hamashia, ou do ungido, se deu entre os anos 4 e 6 antes de Cristo. Isso aqui também é antes de Cristo. 4 ao 6 antes de Cristo, no tempo de Herodes. Queridos, vamos pôr a base bíblica aqui. Aqui é Esdras 7, do 7 ao 26. Do 7 ao 26. E Esdras também, capítulo 6, versículos do 1 ao 18. Vai estar confirmando esta ordem, vai estar confirmando o que eu vou estar falando aqui em nome do Senhor Jesus. O nascimento de Cristo, queridos irmãos, está em Mateus 1, do 18 ao 25. Mateus 1, do 18 ao 25, se dá o relato do nascimento de Jesus Cristo, o nascimento do Messias. Então, entre a reconstrução de Jerusalém até o nascimento de Jesus, foi-se 49 anos, ou 7 semanas. Então, queridos irmãos, daqui até aqui são 49 anos. Quando Jerusalém se reconstruiu, Jesus Cristo no ano 4 ou ano 6 antes de Cristo, Jesus Cristo ele nasce. Jesus Cristo ele nasce. E isso daqui é um relato do nascimento de Jesus Cristo. Algo muito interessante é que no ano aqui 27 depois de Cristo, no ano 27 depois de Cristo, é o mesmo ano em que Maria passou pelo Miquiva, ou Mequeve, que é, o que é isso daqui? Aqui, vamos pôr aqui, Miquiva, o Miquiva, que é uma tradição judaica de purificação. Quando uma mulher saía do seu período menstrual, ou ela dava à luz a uma criança, ela passava por esse ritual de purificação, o Miquiva ou Miquivé, assim, dois jeitos de se falar, de dar referência a esse ato judaico. Ela era imergida como se fosse uma piscina cheia de água, e ela entrava ali e ela era purificada. Isso acontecia com as mulheres que saíam do período menstrual e das mulheres que davam à luz. É interessante porque é no mesmo ano em que Cristo
nasce. É isso daqui, queridos irmãos, isso é maravilhoso. Isso daqui nós temos que entender com detalhes para depois entrarmos na semana 70 propriamente. Vou estar caminhando mais rapidamente por causa do tempo, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, então, desde o nascimento do Hamashia, do nascimento de Jesus, até o final, isso aqui é final do quê? A Bíblia Sagrada vai nos dizer que a reconstrução de Jerusalém se deu aqui. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que Jerusalém vai ter um limite, vai ser tipo um limite de tempo que ela vai continuar reerguida. Porque aqui sabemos que no tempo de Herodes ele reforma o templo. Por quê? Porque passados-se 434 anos, uma cidade, um lugar já está muito depredado, já está muito velho, já está no final dos tempos, já está no final dele. Então, aqui vamos somando mais 483 anos. 483 anos ou 69 semanas. Aqui são 69 semanas. Por quê? Porque a gente soma, queridos irmãos, conta demais. 49 anos, desde a reconstrução dos muros até o nascimento de Cristo, mais 434 anos, desde o nascimento até o período final da cidade, que se dão 483 anos. Depois desse tempo, queridos irmãos, há um período de tempo, há um espaço que não sabemos de quanto tempo é. Porque se formos predizer o tempo disso aqui, até da semana 69, vamos por aqui, para estarmos entendendo aqui em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, os irmãos entenderam por que 69 semanas? A Bíblia ela vai dividir essas 69 semanas em duas etapas. 7 anos e 62 anos, ou 62 semanas e 7 semanas. Então, uma semana é igual a 7 anos. Vamos deixar isso daqui aqui. Então, são 69 semanas, divididos entre 7 mais 62, que dá 69. Mas entre a semana, 69 semanas, a semana 69 e a semana 70, existe um período de tempo que não sabemos qual é. Por quê? Porque se colocamos um tempo aqui, nós vamos estar predizendo quando que vai começar os períodos do final dos tempos. Porque aqui sabemos que o começo da semana 70ª vai começar com o Santo Concerto, ou seja, um pacto de Jerusalém com o Anticristo. E não sabemos a data certa de quando isso vai acontecer, porque não predizemos o futuro. Então, sabemos isso aqui. Sabemos que existe um período de tempo. Então, queridos, entendendo isso, vamos estar entrando agora na semana 70ª. Vamos estar entrando na semana... essa é a semana boa, hein, queridos? Essa é a semana apocalíptica. Vamos pôr aqui. A semana 70. A semana 70. A última semana de Daniel, capítulo 9. Queridos, eu vou estar mais falando agora sobre a semana 70, porque são dados mais que vamos seguir melhor falando. Então, vamos lá. A semana 70 ela é dividida em duas partes, em 3 anos e meio e 3 anos e meio. A semana 70 ela dura 7 anos. São 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Alguns dizem 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Bom, quando começa essa semana 70? Qual o evento que começa isso daqui, que dá o estopim? A semana 70 começa no pacto. Eu vou estar lendo aqui e depois comentando, para podermos estar seguindo a aula com mais clareza em nome de Jesus. No pacto vai começar a contagem dos 7 anos, por meio do anticristo,
com os judeus e possivelmente também os muçulmanos, porque eles possuem 2 mesquitas, local de culto dos seguidores da fé islâmica, ocupando por hora o local do templo do Senhor. E esse pacto é considerado na profecia um santo concerto. Então, queridos irmãos, começa-se com o santo concerto. Jerusalém com o anticristo. Eles fazem esse comum acordo para a reconstrução de Jerusalém. Essa reconstrução do templo não pode durar mais do que 8 meses e meio. Essa reconstrução ela vai se dar num tempo recorde, porque essa reconstrução ela não pode durar mais do que 8 meses e meio. Então vai ser algo recorde. E para que reconstruir o templo? Para quê? Para voltar os sacrifícios diários. Para voltar os sacrifícios diários no templo. Então, o anticristo, e queridos irmãos, olha só, os judeus eles vão pensar que o anticristo é o Cristo, que veio mesmo. Eles só vão descobrir isso lá mais para frente, quando o anticristo ele vai se sentar na cadeira de Davi e vai começar a falar blasfêmias contra Cristo. Então daí os judeus vão abrir os olhos e vão perceber que aquele não era o Cristo verdadeiro. Mas então, depois da reconstrução do templo, na metade dos 3 anos e meio, o anticristo ele faz cessar esses sacrifícios. Ele manda parar esses sacrifícios no templo. Ah lá, ao acabarem os primeiros 3 anos e meio depois do pacto, os servos de Deus são selados e a grande tribulação está às portas. 3 anos e meio depois do pacto, o anticristo faz parar os sacrifícios contínuos e estabelece a abominação desoladora no lugar santo. Daí estoura-se a grande tribulação. Querido, grande tribulação não é um evento. Grande tribulação não é um evento, é um conjunto de eventos. São 3 anos e meio de grande tribulação, 3 anos e meio de conjunto de eventos. Vamos estar lendo. Na metade dos 7 anos, precisamente 1010 dias, depois de ter se iniciado os sacrifícios contínuos no templo, o anticristo quebra o concerto firmado, acabando com os sacrifícios no templo e, com isso, estabelecendo a abominação desoladora. Eu mesmo também vai se assentar no templo de Deus como se fosse Deus. É exatamente no meio da grande tribulação estabelecida na metade da semana 70 que vão tocar as 7 trombetas do Apocalipse. E também é nesse período que o anticristo assume o controle mundial e proíbe a fé em Deus e obrigam todos a adorarem como Deus. Queridos, existem um pouco mais de detalhes, mas por causa do tempo eu não vou estar entrando nesses detalhes. Mas última coisa aqui para nós estarmos terminando o nosso estudo. A grande tribulação começa com a primeira trombeta e termina com a 7ª trombeta. São 7 trombetas. São 7 eventos catastróficos que vai ocorrer aqui na Terra. Jesus Cristo, ele predisse isso. Ele disse que não haveria outro período pior do que esse, ou seja, um período ruim, um período péssimo para quem estiver aqui na terra. E na 7ª trombeta acaba-se a grande tribulação e Cristo Jesus ele volta. Quando Jesus ele volta na 7ª trombeta, acaba-se o período da grande tribulação. Obviamente, queridos irmãos, existem muitas coisas que podemos falar sobre essa grande tribulação. Muitos eventos maravilhosos, mas por causa do tempo eu não vou estar entrando nesses detalhes. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida mais esta vez, em nome de Jesus. Muito bem. Olha quantas pessoas que estão aqui assistindo aí, ó. A sua mãe, Bruna, que é a nossa irmã Helene, está assistindo.